O item 3 do nosso livro, corruptível. O que significa ser criado corruptível? Observe que não significa ser criado corrupto, né? Corruptível significa aquele que pode se corromper, aquele que pode errar. Tanto os anjos quanto os homens foram criados corruptíveis. Tanto que o pecado ocorreu tanto no mundo dos anjos quanto no mundo dos homens. Então, todos foram criados corruptíveis. O comentário diz: todos os seres, anjos e homens, foram criados corruptíveis. Ser corruptível significa que pode se corromper. Não confunda com corrompido, ou seja, o homem não foi criado corrompido, ele foi criado corruptível. O homem e os anjos foram criados santos, mas não foram criados incorruptíveis, pois se fossem, não teriam se corrompido, né? Nós sabemos que a igreja, os salvos, né, após Jesus ressuscitá-los, a promessa bíblica é que eles se tornarão incorruptíveis. Então, na Nova Jerusalém, não vai haver mais pecado, mesmo se Satanás tivesse acesso, claro, ele não terá acesso, mesmo se Satanás tivesse acesso, ele não teria como tentar os cristãos, ou não teria como levá-los ao pecado, porque eles vão se tornar incorruptíveis, né? Então, hoje o homem, mesmo aquele que aceita Jesus, ele ainda não se torna incorruptível. Tanto que o apóstolo Paulo, né, um homem separado do mal, podemos chamar, um homem santificado, um santo de Deus, lembrando que alguns falam assim: mas nós acreditamos em santo, pastor? Mas é claro que sim, senão, como é que nós vamos para o céu? E nós pegamos nossas Bíblias, está lá, né? Evangelho segundo São João, ou seja, Evangelho segundo Santo João. A única diferença entre o que os evangélicos acreditam e o que os católicos acreditam é que nós, evangélicos, nós acreditamos que eles são santos, mas eles não têm como responder uma oração que eu faço. Eles não têm como ouvir uma oração que eu faço. Já a Igreja Católica acredita que eles podem ouvir a oração que nós fazemos, né? Essa é a diferença. O propósito divino em criar os seres corruptíveis é para que todos tenham o direito de escolha. Então Deus criou o homem com livre-arbítrio. O livre-arbítrio permanece no homem até hoje. Nós temos uma responsabilidade diante de Deus. É pagã aquela doutrina que diz que o homem não tem livre-arbítrio, que Deus ordena todas as coisas que vai acontecer com o homem. Isso não é verdade, né? Aí nós não teríamos responsabilidade pelos nossos atos. Nós temos responsabilidade, sim, são as nossas escolhas. Então, por isso que a Bíblia diz para nós sermos vigilantes. Bom, também é interessante nesse momento nós falarmos sobre o que uma discussão na história da igreja sobre o pecado original. Por quê? Teve alguns teólogos, né, alguns até cristãos, quando eu falo cristão, pessoas que eram de fatos corretos diante de Deus, e teve indivíduos de seitas que opinaram sobre isso. A Igreja Católica é uma seita, é claro, né? Ela nunca foi igreja cristã, ela foi organizada pelo imperador romano Constantino, tá bom? Até hoje ela funciona como uma instituição pagã, organizada por um imperador pagão que nunca aceitou Jesus de fato. E essa instituição, até entre os teólogos dela, houve debate sobre o pecado original. O que é isso? O pecado de Adão e Eva, ele passa para os filhos? Isso é muito claro na Bíblia, né? Mas teve alguns teólogos dessa Babilônia apocalíptica que diziam que não. Alguns diziam que a alma ela é criada pura, o homem é criado puro, e quando ele está nesse mundo, em contato com as coisas erradas, ele acaba aprendendo o pecado. Ou seja, se fosse verdade assim, uma pessoa, por exemplo, que nasceu dentro da floresta, isolado de toda a humanidade, e conseguisse sobreviver lá, essa pessoa acabaria vivendo sem pecado por toda a sua vida, porque ele não aprendeu a pecar.
Não, isso não é verdade. A Bíblia é bem clara, né? Em pecado me concebeu a minha mãe, ou seja, os homens já nascem com pecado. Então o pecado original é a doutrina que diz que o primeiro casal pecou e o pecado passou a todos os homens. O apóstolo Paulo também deixa bem clara essa definição de pecado original.